Direito administrativo é o ramo do direito público que estuda princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa. De acordo com o artigo 24 da Constituição Federal, a competência para legislar é concorrente, incluindo União, Estados e Distrito Federal, ou seja, a competência concorrente não inclui o município. Conforme dispõe o artigo 2º da Constituição Federal, função administrativa é a função exercida preponderantemente pelo Poder Executivo com caráter integral mediante prerrogativa instrumental. A função típica do Poder Legislativo é inovar a ordem jurídica. A função típica do Poder Judiciário é solucionar conflitos de interesse mediante provocação. E a função típica do Poder Executivo é aplicar a lei, de ofício ou por provocação. Compõem a administração indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, sociedades de economia mista, agências reguladoras e as associações públicas. Autarquia é a pessoa jurídica de direito público com personalidade jurídica e independência em relação ao seu criador. São características das autarquias a ausência de substituição e a gestão administrativa e financeira independentes. Características das autarquias e das fundações. Elas são pessoas jurídicas de direito público. São criadas e extintas por leis específicas. Possuem autonomia. São imunes a impostos. São bens públicos. Celebram atos e contratos administrativos e não podem falir. Agências reguladoras são autarquias com regime especial. São órgãos e autarquias que celebram contrato de gestão. Associações públicas são pessoas jurídicas de direito público criadas após a geração de consórcio entre as entidades federativas. Semelhanças e diferenças entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas dependem de autorização legislativa. As empresas públicas têm todo o seu capital estatal, enquanto a sociedade de economia mista tem a maioria do seu capital estatal. As empresas públicas têm forma livre, já as sociedades de economia mista só podem ser constituídas em sociedade anônima. São princípios constitucionais de direito administrativo a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Esses 5 princípios estão expressos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Diferença entre desconcentração e descentralização. A desconcentração ocorre na administração pública direta ou centralizada. Na desconcentração, tem-se órgãos, como por exemplo ministérios, secretarias e delegacias. Esses órgãos não têm personalidade própria. Órgão não é pessoa, mas pode ter capacidade processual. Já na descentralização, ela ocorre na administração pública indireta ou descentralizada. Na descentralização, tem-se entidades, como por exemplo as autarquias ou fundações públicas, e são pessoas autônomas. Os requisitos ou elementos do ato administrativo são forma, finalidade,
competência ou sujeito, objeto e motivo. O princípio da autotutela dispõe que a administração tem o poder de rever seus atos, anulando os ilegais e revogando os inoportunos ou inconvenientes. Quanto ao regramento, os atos administrativos podem ser classificados em vinculados ou discricionários. Vinculado é aquele que a lei estabelece todas as formas e condições para o seu cumprimento, não restando ao agente qualquer margem de liberdade para sua atuação, como no exemplo da multa de trânsito, da licença para construir, alvará de funcionamento de estabelecimento comercial e concessão de aposentadoria. Já os atos discricionários são aqueles em que a lei concede ao agente certa margem de liberdade para escolher o ato que melhor atende o interesse público com base em critérios de conveniência e oportunidade. A decisão discricionária denomina-se mérito administrativo, a qual pertence exclusivamente ao agente público competente, não sendo objeto de apreciação judicial. O ato discricionário também passa por controle judicial, pois o mesmo deve respeitar tanto os requisitos do ato administrativo quanto os princípios. O ato administrativo pode ser extinto pela anulação ou pela revogação. A anulação aplica-se apenas para os atos ilegais e o efeito é ex tunc, ou seja, retroage. Pelo princípio da autotutela, pode a administração de ofício anular ato ilegal. Mediante provocação, pode o ato ilegal ser anulado judicialmente. A revogação aplica-se ao ato legal pela administração e seu efeito é ex nunc, não retroage. As formas de revogação são a renúncia, a caducidade ou decaimento, contraposição, cumprimento de seus efeitos, desaparecimento do sujeito ou do objeto e cassação. São atributos do ato administrativo. Primeiro, presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Essa presunção é relativa, juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. O segundo atributo é a imperatividade, pois o ato cria unilateralmente obrigações. O terceiro atributo do ato é a exigibilidade, que é a possibilidade que a administração pública tem de punir os particulares que não atendam os deveres legais. O quarto atributo do ato é a autoexecutoriedade, que é a possibilidade da administração pública executar seus próprios atos sem a necessidade de anuência ou autorização do judiciário, podendo inclusive usar a força física para fazer cumprir seus atos. Uma exceção ao atributo da autoexecutoriedade é a multa imposta, pois a multa imposta, se não paga, ela deve ser executada pelo Poder Judiciário. E o quinto atributo do ato administrativo é a tipicidade. Os poderes da administração são o poder regulamentar, o poder disciplinar, o poder hierárquico e o poder de polícia. Diferença entre poder de polícia e servidão administrativa. Um exemplo de poder de polícia são as normas do direito de construir. Exemplos de servidão administrativa são o tombamento, a passagem de fios e cabos pelo imóvel e a placa com o nome da rua na fachada do imóvel. O poder de polícia é sempre geral. Já a servidão administrativa não é geral, ela sempre atinge um bem determinado. Enquanto o poder de polícia atinge tanto a liberdade e a propriedade, a servidão administrativa
atinge apenas a propriedade. O poder de polícia produz a obrigação de não fazer, e a servidão administrativa produz o dever de tolerar. O poder de polícia não cabe indenização. Na servidão administrativa é possível indenização. O Estado pode intervir na propriedade privada através da requisição administrativa, da ocupação temporária, da limitação administrativa ou do tombamento. A requisição administrativa é a que usa a propriedade privada para atender necessidades públicas urgentes. A ocupação temporária é a utilização da propriedade privada para o atendimento das conveniências do Estado ou do serviço público. A limitação administrativa é a que impõe condições ao uso da propriedade privada visando o atendimento de interesses sociais, ou seja, a melhora das condições de convívio. E o tombamento é um ônus real imposto à propriedade privada que tem por objetivo preservar o patrimônio histórico, cultural e artístico de uma sociedade, como, por exemplo, ocorre na cidade de Ouro Preto. Licitação pública é um procedimento administrativo que tem por objetivo encontrar a melhor proposta para a celebração de um contrato. Estão obrigados a licitar, primeiro, a administração direta, ou seja, os entes federados no âmbito dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Segundo, a administração indireta, que são as autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista, agências reguladoras e associações públicas. São modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão. O pregão é a modalidade para contratações de serviços ou aquisição de bens considerados comuns. Bem comum é aquele que se encontra padronizado, e serviço comum é aquele que não exige qualificação intelectual para sua prestação, como, por exemplo, serviço de limpeza. A concorrência serve para contratos de grande vulto ou alto valor agregado. A tomada de preços serve para contratações de valor ou vulto intermediário. O convite serve para contratações de pequeno vulto ou pequeno valor. Concurso serve para contratação de pessoas, mas não aos servidores públicos, mas sim a contratação de ordem técnica ou artística, como por exemplo a estatal do pré-sal. O leilão aplica-se à alienação de bens móveis. A alienação de bens imóveis se dá por concorrência pública. Fases da licitação. As fases da licitação são: primeiro, o edital, que é a oferta do contrato; segundo, a habilitação, que é a apreciação dos documentos, como certidões, atestados, balanço patrimonial; terceiro, a classificação, que é a análise das propostas, técnicas ou comerciais; quarto, a homologação, que é a aprovação da autoridade superior; e quinto, a adjudicação. Há uma exceção a essas fases de licitação, que é no caso do pregão. No pregão, há uma inversão das fases. A sequência para o caso do pregão é: primeiro, o edital; segundo, a classificação; terceiro, a habilitação; quarto, a adjudicação e quinto, a homologação. Mais uma exceção com relação às fases da licitação. Na concessão comum e na parceria público-privada, a modalidade de licitação pagável é a concorrência pública. Nesses casos, poderá o poder público, se entender conveniente e oportuno, inverter as fases de habilitação
e de classificação da concorrência. São espécies de contratos administrativos. Primeiro, a concessão. Segundo, a parceria público-privada, que é a concessão especial, e consórcios públicos. Bens públicos. São 3 os bens públicos: o bem de uso comum do povo, o bem de uso especial e os dominicais. São características dos bens públicos: a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a inalienabilidade. A imprescritibilidade e a impenhorabilidade são absolutas, e a inalienabilidade é relativa. São agentes públicos: os agentes políticos, os servidores e os particulares em colaboração. As espécies de provimento para os agentes públicos são a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Responsabilidade civil do Estado. De acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes, sejam eles pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Os requisitos da responsabilidade civil em caso de omissão são: 1. Tem que existir uma omissão estatal, ou seja, o não agir por parte do Estado. 2. Que em razão dessa omissão ocorra um dano à vítima. 3. A omissão por parte do Estado decorre de uma ilicitude, dolo ou culpa, mais a falta do serviço, ou seja, ou o serviço não funcionou, ou o serviço funcionou mal, ou funcionou atrasado. E o quarto requisito da responsabilidade civil em caso de omissão é o nexo causal. Haverá excludente da responsabilidade civil do Estado, segundo a teoria do risco administrativo, em caso de caso fortuito ou força maior, e no caso de culpa exclusiva da vítima.